São Paulo faz movimento no mercado por Gustavo Scarpa? Por essa ninguém esperava. Real Madrid de olho em joia do São Paulo, vamos falar sobre isso e várias e outras notícias do São Paulo. O São Paulo se reapresentou na sexta-feira, nessa sexta-feira e sábado. Mas né, cara, ali, testes, avaliações físicas, ali. E no domingo, 3 dias atrás, foi o primeiro treino com bola do elenco lá em Cotia, né, que é onde o São Paulo, aí, está fazendo a sua pré-temporada, tá bom? E nesse treino com bola, que foi o primeiro, ontem, no domingo, tá? Tivemos aí a volta dele, né? Nosso queridíssimo Arboleda, que não se apresentou com o elenco na sexta-feira, só foi se apresentar ontem, no domingo, né? Se apresentou 2 dias depois, aí que todo mundo se reapresentou, né? Teve aí 2 dias a mais aí de férias do senhor Arboleda, né? Que é um negócio assim impressionante aí o que acontece, tá? Olha aí. Com 2 dias de atraso em relação aos demais jogadores do elenco, o zagueiro Arboleda se reapresentou ao São Paulo neste domingo, no CT de Cotia, onde a equipe realiza a pré-temporada. O defensor, que curtiu férias no Equador com a família, teve a sua data de reapresentação esticada como já aconteceu em outras temporadas. Em nota, o clube deu a entender que o atraso era esperado e que não deve multar, tá, o Arboleda. Então, de forma oficial, o São Paulo aí trata esse atraso aí como algo esperado, né, e que não vai multar o jogador. Entendeu? Achei engraçado que a primeira informação que tinha saído sobre isso foi que o São Paulo tinha liberado. Não, o São Paulo liberou o Arboleda mais 2 dias aí, todo mundo sabendo desse atraso aí dele, né? Assim, rapaz, vamos ser sinceros aqui, né? O São Paulo tenta contornar, não, aqui já era esperado não sei o quê. Esperado nada, né? Indisciplina, né, cara? Você tem que se apresentar no dia 2. Você se apresenta no dia 4 com 2 dias de diferença. É ato de indisciplina, como já aconteceu várias e várias vezes com o Arboleda, no próprio São Paulo, né? Apesar que o São Paulo quer aí diminuir esse negócio. Não, a gente liberou que não sei o quê. Eu não acredito nisso, tá? Não acredito. Por que o Arboleda teve 2 dias a mais, né? Se já que o São Paulo liberou, não, era esperado. Por que isso? Ele tem algum privilégio que os outros jogadores não têm? Imagina só os outros jogadores do São Paulo vendo o Arboleda voltar 2 dias depois e não ter... Aí, irmão, nenhuma advertência, nenhuma multa, nenhuma punição. Se abre precedentes para outros jogadores também voltarem depois, irmão, voltarem na próxima 2 dias depois. Né, porra? O Arboleda voltou, aí, 2 dias depois só. O cara teve 2 dias a mais de todo mundo, voltou como se nada tivesse acontecido, não teve multa, não teve nada, então vou fazer também. Né? Você bateu precedentes aí para outros casos como ele. Né? Então, esse negócio de que o São Paulo liberou, é que já era esperado, assim, esses negócios aí não colam. Não colam, até porque se tem alguém que não tinha que ter nenhum tipo de privilégio, né, de tempo a mais de diferença, é o Arboleda, justamente porque em outras ocasiões ele teve aí também atos aí de indisciplina, né, de voltar só depois aí. Mas enfim, né, a princípio não vai ter muito, é aquele negócio, rapaziada, o time que atrasa direito demais, né, que não paga jogador tem nem moral pra cobrar jogador ou pra multá-lo, né, tem essa parte aí, é também um clube que não tem comando, entendeu? Então, os caras faz o que quer e é isso, né? Neste domingo, o São Paulo realizou o primeiro treino neste período de pré-temporada em Cotia. As atividades contaram com bola pela primeira vez nesse início de ano, após 2 dias de testes e avaliações físicas, né? Que foi na sexta e no sábado. E no domingo, ontem, foi o primeiro treino, aí, com bola. O domingo de trabalho do elenco principal começou com uma ativação na academia. Na sequência, orientados pela preparação física, os atletas fizeram um treinamento de força no gramado. Em seguida, o técnico Hernan Crespo e sua comissão técnica promoveram um treino de enfrentamento, que simulou algumas situações de jogo e duelos individuais, tá? O São Paulo fez, aí, né? Esses trabalhos ontem, né? Na parte da manhã e na parte da tarde também teve outras atividades, né, que o Crespo fez aí junto com o elenco do São Paulo, né? Foi ontem, foi treino em 2 períodos, né, pela manhã e também à tarde, né? Já que o São Paulo está concentrado em Cotia, né, vai ficar concentrado em Cotia até o começo do Paulistão, o São Paulo vai continuar aí em Cotia, né, cara? Então, vai ser aí a pré-temporada do São Paulo de 2026, né? Estreia dia 11, tá?
Tá chegando já a estreia do São Paulo, tá bem perto de acontecer. Dia 11 de janeiro tem São Paulo e Mirassol, lá no Campus Maia, na casa do Mirassol, estreia do Tricolor no Paulistão, né, cara? Tive a impressão que essa, né, Natal aí, Ano Novo, férias, passou mais rápido que o normal, né? Não sei se é só impressão minha, mas, pô, até esses dias a gente tava vendo Vitória e São Paulo no Barradão, né, que era a última rodada do Brasileirão. E pô, agora já tem, no dia 11 já tem Mirassol e São Paulo. Passou muito rápido, não sei se foi só pra mim, impressão minha, mas a impressão que eu tive foi que passou muito, muito rápido, porque já tá aí perto, né, de ter aí o retorno do São Paulo aos gramados, né, meu parceiro? Bom, vamos seguindo aí, rapaziada. O negócio é o seguinte, um tema que foi muito criticado pela torcida do São Paulo ano passado foi as vendas aí de seus jogadores aí, né? A quantidade de venda é porque foram muitos e por valores bizarros. E um deles que revoltou muito a torcida foi o do Ângelo, né? Que é da base aí do São Paulo, é um dos principais jogadores que tem em Cotia, um dos mais talentosos, jogador já de seleção de base e tudo mais, jogador muito bom mesmo. E ele foi um dos que o São Paulo negociou ano passado, né? Ele não foi lá pro Strasbourg ainda, né, jogar, né, se apresentar ao Strasbourg, né, porque ele tem que completar 18 anos. Depois, aí ele vai, tá? E temos uma notícia aqui sobre isso e o porquê que o Ângelo aí não tá no elenco do São Paulo, que tá disputando a Copinha, que começou ontem, né? Venceu aí, né, o Marinense, se eu não me engano, é o time do São Paulo que venceu ontem, comentamos muito sobre o jogo no segundo vídeo do dia. Tá aí, ó. Segundo o Globoesporte.com, por uma decisão da diretoria e do staff do atleta, o Ângelo não irá participar da Copinha. Negociado com o Strasbourg, o lateral direito está neste momento na França, para fazer um período de um mês de treinamento. Tá aí, então, enquanto o São Paulo tá jogando a Copinha, né? Enquanto o time principal tá se preparando para a temporada, enquanto o time de base tá jogando a Copinha, que é o principal campeonato de base, né? Aí. Ou o que tem mais visibilidade. Enquanto isso, o Ângelo tá aí fazendo, né, um período aí de um mês de treinamento na França. Olha que maravilha. Te contar um negócio, hein, cara? Aí tu não usa o moleque nem na base, né, pra jogar aí, se desenvolver, né, no sub-20. Aí a Copinha, pô, espetáculo lá pra desenvolver jogador, é ali que o jogador erra e pode consertar, pode melhorar, né? Ou então, tá aí junto com o elenco pra começar o Paulistão? Não tá. Tá na França fazendo aí, né, cara, um período de um mês de treinamento. Eu queria entender qual que é a utilidade para o São Paulo. Isso aqui. Qual que é a utilidade para o São Paulo? Qual que é? Já não basta a venda patética, se eu não me engano, foi 5 milhões ou foi 6, né? Foi 5 ou foi 6 milhões de euros que o São Paulo vendeu o Ângelo por Strasbourg. Um negócio, uma piada, né? Você pega um dos principais jogadores da sua base e vende por 5 milhões de euros, entendeu? Aí, né, o time tá treinando em Cotia, né? É o time principal treinando em Cotia e o time de base jogando a Copinha e o moleque tá lá na França fazendo aí, né, um período de treino. E cara, olha, sinceramente, rapaziada, é um negocinho que eu não entendo. Tipo assim, eu que só faço uma pergunta. Tipo assim, uma pergunta só. Qual a utilidade disso aqui para o São Paulo? Qual que é a utilidade para o São Paulo? Segundo o GE, foi uma decisão então tomada, tanto pela diretoria quanto pelo staff do atleta. Outro ponto que é importante, nessa vinda do Ângelo para o Strasbourg, tem uma cláusula no contrato, né, de que se ele jogar X número de jogos lá do time principal, o São Paulo ganha mais dinheiro, né? Então, quanto mais ele jogar, por exemplo, no time de cima, né, mais ele pode chegar perto aí dessa meta e o São Paulo conseguir mais grana através da venda, né? Porque tem essas metas aí no contrato caso ele jogue no time de cima até completar os 18, que é quando ele vai poder ir para a França se apresentar ao Strasbourg, né? Então, assim, é um negócio que eu não entendo, né? Tipo assim, é um negócio que literalmente que eu não entendo, né? Mas enfim, gestão Casales e companhia, né? Bom, vamos lá, rapaziada, já que a gente tá falando sobre o Ângelo, né? Jogador aí de base, cria de Cotia, vamos continuar nesse mesmo tema. Olha que bacana. O jornal espanhol AS diz que o Real Madrid monitora a Copinha de perto e cita 7 promessas. Novo Vinícius Júnior está ali, tá? O jornal afirma que a Copinha é a competição de base com o maior prestígio do mundo.
tá? Então, o jornal AS da Espanha fez essa matéria aí, e dizendo que o Real Madrid tá monitorando, né, 7 jogadores da Copinha, né? Aí tem o titular, novo Vinícius Júnior está aqui, né? Desses 7 jogadores aí, né, que o jornal AS, colocou na matéria que o Real Madrid tá monitorando, dos 7, 3 são do São Paulo, tá? Dos 7 que foram citados que o Real Madrid tá de olho, 3 são do São Paulo. Os jogadores são Benedetti, zagueiro do Palmeiras, o Gui Amorim, que é o meio-campista do Corinthians, Gustavo Zabarelli, meia do São Paulo, Luca, atacante do São Paulo, Paulinho, atacante do São Paulo, Wesley Nathan, atacante do Fluminense, e Riquelme Felipe, também atacante do Fluminense. Daí tendo 7 jogadores que o Real Madrid está monitorando, segundo o AS, 3 são do São Paulo, né? O Paulinho, o Luca e o Gustavo Zabarelli, né? O Luca eu acho que do time sub-20 do São Paulo, acho que hoje, com tranquilidade, ele é o principal jogador do São Paulo, né? Tanto que essa primeira fase da Copa, ele nem vai jogar, porque já tá treinando com o time de cima na pré-temporada para iniciar o Paulistão, né? Então ele não tá nem no nível mais de jogar na base, apesar que ele pode jogar as fases de mata-mata quando começar, né? Caso ele não esteja jogando tanto no time de cima, tiver precisando na base, ali na copinha, pode ser que ele desça para jogar os jogos ali, mais importantes, né? O Paulinho é o artilheiro do São Paulo na última temporada, foi o artilheiro da base do São Paulo. Ontem já meteu gol também no segundo gol do São Paulo, foi ele que fez. É um jogador aí também que, irmão, ele é muito oportunista, muito artilheiro, tem faro de gol, né? Aquele cara que a bola procura ele, né? E o Gustavo Zabarelli também, né? Eu falei do Ângelo, que é um dos principais da base do São Paulo, o Zabarelli também, né? Também. Tanto que tinha saído informação no UOL, nos últimos dias, de que o Barcelona e o Porto iam mandar alguns representantes aí para poder observar o Zabarelli de perto, né? Então o Zabarelli com certeza é um dos principais da base do São Paulo, além do Luca e do Paulinho também, que a gente já conhece. Cara, assim, São Paulo não tá vivendo aí o seu melhor momento em relação à base, a questão no quesito de revelar jogador, né? Mas é que a gente revelou vários ano passado e mesmo assim, todo ano sai jogador de lá. Todo ano sai jogador de lá. Olha o tanto de jogador que o São Paulo vendeu no passado. Nossas críticas é pelos valores, né, que são aí essas vendas. Mas todo ano sai jogador. Aquilo ali é uma mina de ouro. Cotia é uma mina de ouro, tá, irmão? Aquilo ali é dinheiro, entendeu? Aquilo ali, mano, é dinheiro, uma mina de ouro, tá? E o senhor Casadas e companhia estavam querendo vender aí, né? Uma porcentagem da base por 250 milhões de reais, com aquele fundo ridículo e patético. É inacreditável tu lembrar que existiu a possibilidade de acontecer isso, né? É uma mina de ouro, tá? Cotia. Espetacular, mesmo não vivendo seus melhores momentos, sempre revela jogador, sempre entrega jogador pro time de cima, forma jogador e, consequentemente, consegue também vender, fazer grana, caixa aí, com as vendas. É que as vendas são feitas por valores ridículos, porque tem uma diretoria ridícula, né? Mas sempre tem talento, sempre tem jogador, aí, e isso nunca faltou, né? E tem. O Matheus Alves foi embora. O Lucas Feira foi embora. O Ryan machucou. Ainda tem vários. Tem Zabarelli, tem o Luca, Paulinho tá aí, o Pedro Ferreira da base também, que é bom pra cacete, né? Muito bom, jogou muito bem ontem. O Igor Felisberto, porra, meu irmão, esse moleque, ele é. Se ele tiver uma direção correta, né? Não se perder, não se deslumbrar. Como infelizmente acontece com muitos, se ele seguir o caminho certinho, ele vai virar um monstro de jogador. O Igor Felisberto joga pra cacete, que é o lateral direito. Daí, inclusive, ontem foi um dos melhores em campo, jogou muito, entendeu? Então, tipo assim, talento, jogador sempre, sempre, tá? Porque aquilo ali é uma mina de ouro, tá? Aquilo ali é algo que não se mexe, que não se cogita vender ou fazer parceria com ninguém, tá? Aquilo ali é uma mina de ouro e bem administrada, irmão. É pro São Paulo, arrebentar aí de revelar jogador e também de fazer venda, como sempre fez, né? Tem várias bases que é muito boa, mas a do São Paulo é muito especial. A nossa base é muito especial. Aí mesmo, né, cara? Muito boa aí mesmo na base do São Paulo. Vamos lá, rapaziada. Tá aí, ó. Segundo Valentim Furlan, do UOL, o São Paulo avaliou nas últimas semanas uma investida pelo Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro. O São Paulo sondou, aí, né, por
por empréstimo, mais uma opção de compra ou então uma troca de jogadores. Mas o Atlético Mineiro prioriza uma venda por 4 milhões de euros, tá? Então tá aí, São Paulo fez uma sondagem pelo Gael e aí Galo. Ei, Gustavo Scarpa, como é que tá? Tem interesse em vender, um empréstimo aí com opção de compra, uma troca de jogadores, o Galo falou. Ó, prioridade é vender o Gustavo Scarpa, 4 milhões de euros, né? Que dá aí o quê? 20 e alguma coisa, né? Dá uns 24, 25 milhões por aí, né, de reais pelo Gustavo Scarpa. Eu pensei que o Gustavo Scarpa, que o Galo queria um valor maior para negociar o Scarpa, mas ele tem 32 anos já, né? Já não tá no seu melhor momento, evidentemente, tá em uma queda aí já. 32 anos, então normal, tá? Tá esse valor, né? E a negociação não teve evolução, né? O São Paulo queria um modelo aí de empréstimo ou de uma troca, mas o Galo quer vender, né? Então não teve aí, né, uma evolução nas negociações, segundo o Valentim Furlan, né? Vamos ver se o São Paulo vai desistir do Scarpa ou se vai tentar de novo, né? Assim, cara, tecnicamente, acho o Gustavo Scarpa muito bom jogador. Acho ele ótimo jogador. Agora, oscila muito. É 32 anos. Aí, né? Então, assim, seria um jogador. E ele é um tipo de jogador que me agrada. Eu acho que se encaixaria bem no São Paulo, né? Mas o Galo quer 4 de euro. O São Paulo vai pagar 4 de euros? Não vai, o São Paulo só tá trazendo o jogador livre, por empréstimo ou troca, né? Nesse modelo aí. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.